RFI Convida. Márcia Bechara. Ela é tradutora, doutora em literatura, professora de letras na Universidade Federal do Maranhão, no Brasil. Ela assina a tradução para o francês do livro Meu Destino é Ser Onça, do escritor brasileiro Alberto Mussa, lançado no Brasil pela editora Record, que é lançada aqui na França com o nome Mon Destin est d'être Jaguar, pela editora Passage. Boa tarde, Émilie Audigier. Boa tarde. Seja bem-vinda ao RFI Convida. Obrigada. Olha, vamos lançar essa pincelada, esse cenário novo. O ano é 1550. Os primeiros colonizadores já se espalham pela terra do pau-brasil durante a ocupação francesa da Baía de Guanabara. Um frei católico, André TV, se aventura na floresta com o intérprete. Ele vai descobrir toda essa cosmogonia mítica desses autóctones, os tupinambás. E o escritor brasileiro Alberto Mussa vai beber dessa fonte, entre outras, para escrever o seu Meu Destino é Ser Onça. A gente sabe, Émilie, que essa aventura fundadora, essa pororoca entre culturas, é determinante em diversas narrativas, desde a antiguidade clássica até os dias de hoje, passando pela literatura contemporânea. Na sua opinião, como que essa aventura na estranheza do outro determina o texto do escritor Alberto Mussa nesse livro? Há uma grande aventura, realmente um encontro, né, entre os europeus que vieram, né, no Brasil pela primeira vez, no século XVI, e justamente que relataram a mitologia, as mitologias, os relatos, né, sobre as culturas, né, Tupinambá e Tupi-Guarani, né? Então, essa representação do outro evoluiu, né, ao longo dos séculos, e então o Alberto Mussa consegue fazer um recorte, né, desses relatos para poder criar, né, um próprio relato, né, e inventar a partir do que foi escrito na história. Perfeito. É engraçado que o Mussa, muito pertinentemente, ele inverte o sujeito do olhar. Não somos mais reinventados pelo olhar do europeu colonizador, mas através da visão dos índios tupinambás sobre a origem do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa inversão do olhar que o Mussa faz nesse texto. Exatamente. A ideia do Mussa é dar, assim, a voz, de certa forma, aos tupinambás, sem esse olhar europeu, moralizador e justamente cristão, né, daquela época. Então, ele, de certa forma, retomou todos os relatos, mas cortando todo o julgamento, né, sobre os índios e tentando dar voz aos próprios indígenas. Então, é isso que é muito original, né? É uma forma de uma teoria do decolonial, né? Muito original. Quem é esse bom selvagem que o Mussa recria? Ele é bom? Ele é mau? Então, justamente, tem essa ideia do mal e do bem que são muito vinculadas à nossa cultura. E, então, aqui ele consegue invertir, né, essa ideia do bem e do mal com justamente essa entrada na terra sem mal, que é para os indígenas fundamental. Na terra? Desculpa. A terra sem mal, né, justamente. É através da antropofagia que se acessa essa terra. E então, a ideia de voltar a um paraíso, né? E então, a ideia do bom selvagem, que era muito desenvolvido, né, no século XVIII, do iluminismo, ela está agora, digamos que ela foi revisitada pelos antropólogos, né, do século XX, como Eduardo Oliveira de Castro, e então temos uma nova visão do que era a antropofagia, né? Que é esse desejo de vingança para poder acessar a essa terra sem mal. É engraçado porque se acessa esse paraíso através da vingança, né? E através da devoração do... É maravilhoso, a devoração do outro. Agora, Émilie, restaurar um mito, e um mito tupinambá deve ser uma tarefa criativa e criadora do ponto de vista literário. Por mais documental que seja uma pesquisa sobre esse tema, eu acredito que tenha sido extremamente criativo para você também, do ponto de vista da tradução, apesar do rigor formal que você tem que ter, né, para esse glossário documental, essa pesquisa, essa transposição. Como foi para você, francesa, traduzir esse livro?
Então, para mim, o primeiro contato foi através da obra original em construção, porque o Mussa, na época que eu conheci, ele estava escrevendo esse livro, então eu já me interessei pelo assunto há 10 anos atrás, né? E, em seguida, claro, quando decidi publicar e procurar, né, a trazer esse projeto aqui na França, eu fiz umas pesquisas mesmo nos textos históricos. Então, eu tive, por um lado, o texto do Mussa e todo o meu vocabulário para traduzi-lo para o francês, então todo o léxico e muitas dificuldades, claro, de língua né, tupi-guarani, então pesquisas bastante, e também os relatos históricos que já existem na França, publicado. Então, foi uma pesquisa ampla, né? E é engraçado, no prefácio que você assina para a edição francesa, você cita Antônio Torres, ele classifica o livro do Mussa como uma peregrinação literária, resultado de uma prosa poética de uma rara beleza, entrecortada por lições sobre um Oriente vasto e antigo. Você diria uma nova categoria entre ensaio e ficção? Uhum. Exatamente, porque não se trata apenas do lado literário, né, que é o relato mesmo das histórias, né, da cosmogonia, mas também o ensaio, porque é uma nova teoria, né? Uma nova teoria sobre a antropofagia. Então, acaba sendo um misto, né? Um livro híbrido, e você pode entrar de várias maneiras, como especialista ou como iniciante, né? Que vai conhecer essas histórias. Agora, uma dúvida, a categorização na literatura acadêmica brasileira, ela é mais porosa, ela me parece mais porosa do que na França. Ela dá mais espaço para esse tipo de passagem entre as categorias. É verdade ou não? O que você acha? Que na França é mais... duro. Uhum. Eu acho que sim. Foi uma questão mesmo com o editor. Inicialmente, ele queria colocar esse texto numa coleção de etnologia, mas eu, na minha concepção, o que me interessava era mais o material literário. E então, tentei justamente desvincular, né, esse texto à etnologia, mesmo que, né, pertença também, mas e colocando mais uma coleção literária. E escuta, tem um apelo ficcional desse período, né, relatado por textos históricos. Minha colega Adriana Brandão me lembra do premiado Rouge Boisil, do Jean-Christophe Ophand, meu querido Canibal, do Antônio Torres. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Essa ideia da antropofagia, ela é muito antiga, né? A gente vê que nos relatos mais originários ela já existe, mas também hoje, né? A gente está celebrando essa semana, né, do modernismo, já há um século atrás, e foi retomada no século XIX pelos românticos, né, os românticos, mas também no modernismo, e eu acho que é uma constante no pensamento brasileiro, né, que ainda hoje, né, deixa assim, procura assim, nos faz muito pensar, né, sobre o que é o contato com o outro, a representação do outro, e representa o Brasil, né, essa ideia da antropofagia. Totalmente, seja literário, seja absolutamente devorando o outro, literalmente para aceder ao paraíso. Eu quero terminar nossa entrevista, eu quero falar de canibalismo, justamente, a devoração do outro. Vamos lá. O Tupinambá come o inimigo, o Mussa devora o padre francês, André TV, você devora o Mussa na sua tradução, e nessa linhagem de canibalizar conceitos, visões do mundo e emoções, entra no fim da linha nós, os leitores, que vamos devorar vocês todos, né? Na sua opinião, qual é o papel justamente do leitor nessa cadeia alimentar? É fundamental, porque o leitor que faz a obra, né, existir. E a interpretação dele que vai dar vida, né, a essa nova teoria, né? Então, é muito importante, né? Eu acho que o tradutor ele é um intérprete fundamental, mas o autor, e aqui nesse livro, já é um labirinto, né, de vários textos, e então acaba sendo mais um intermediário, e o leitor também é mais né, um intermediário do texto. Estou pensando aqui, o tradutor é o verdadeiro canibal, né? Exatamente. Interculturas, né? O Haroldo de Campos falava justamente essa ideia de amar, né? O jeito de amar é devorar, né? Traduzir. Né? E tem também, se não me engano, aquele que falava que traduzia, retrair.
Sim, a traição, é isso? Você concorda com isso? Eu acho que não. Eu acho que a traição não é bem... É mais a recriação, né? A reescritura, Eu né? acho que Humberto Eco falava nesse sentido, dessa reapropriação. Muito obrigada, Emília Audigier, pela sua presença hoje no RFI Convida. Seja bem-vinda. Até a próxima. Muito obrigada. Até.